Olá pessoal, beleza com vocês? Então tá ótimo. Hoje eu vou falar de um assunto que gera bastante dúvidas, que é como fazer a catálise e a diluição dos produtos à base PU. Bora? Bom, se você está gostando dos vídeos, dá um like, já comenta aí, tem alguma dúvida e vamos ao tema. Não se esqueça que sempre ao final do vídeo sempre tem uma dica bacana. Então vamos lá. Primeira coisa, normalmente, pelo menos dos fabricantes ao qual eu utilizei, geralmente assim, 50% de catálise e 30% no máximo de diluição. E aí o que quer dizer tudo isso? 50 de catálise, mas qual que é a referência? Essa é a grande dúvida que eu vejo as pessoas se atrapalharem bastante. Ou, pelo que eu também já notei, existe fabricantes que assim, 25% de catálise para no máximo 30% de diluição. Ou 50% de catálise e 50% de diluição. Então vamos lá. O percentual, ele é medido, ele é calculado em cima do produto principal. Então, por exemplo, se for o fundo ou o primer, imagina que você coloca 100 ml ou vamos pensar assim, 1 litro de primer. E aí, 50% em cima do quê? 50% em cima desse 1 litro de primer. Então você vai colocar 500, meio litro, 500 ml de catalisador para 1 litro de primer. E a mesma coisa para o diluente. Então assim, você vai colocar 300 ml de diluente para 1 litro de primer. E aí você faz a homogeneização do produto. A mesma regra serve para tinta. Então, por exemplo, se é 50% de catálise e 30% no máximo de diluição, você pega 1 litro de tinta, meio litro de catalisador e 300 ml de diluição. Poxa, Carlos, mas eu não sou bom de matemática, esse negócio de percentual dá uns nó na cabeça e tal. Não tem problema. A minha sugestão, você pega uma planilha, no computador. Se você não souber também mexer muito nisso, pede para alguém fazer para você. Coloca uma coluna do produto, assim, faz de 100, 200, 300, 400, 500 até 2000 ml. E aí por que ml? Porque eu particularmente prefiro pensar dessa forma, mas se você quiser você pode colocar assim, 0,1 litro, 0,2 litro, 0,3 litro e aí assim consecutivamente, assim você faz uma planilha. Na outra coluna você coloca lá catalisador 50% e aí você coloca uma fórmula e aí você copia tudo e a mesma coisa para diluição. E aí você pega esse documento e anexa próximo da sua mesa de preparação. Fácil, simples, tranquilo. A mesma coisa se você se deparar com um produto que é 25%,
Então, por exemplo, como que vai ser esse de 25%? Você tem 1 litro de produto, seja primer ou seja tinta, aí você vai colocar 250 ml ou 0,25 litros de catalisador e 0,30 ou 300 ml de diluição. Acho que, né, assim, ó, é só você ter na cabeça assim, a base de cálculo é em relação ao produto que você está preparando naquele momento. Seja a tinta, seja o primer, seja um verniz, seja qualquer outro produto que tenha essa proporção. No mundo automotivo, existem essas réguas. Eu, particularmente, não sei usar essa escala. Eu uso essa régua aqui justamente para fazer a homogeneização do produto, né? Assim, usava madeira, usava alguns outras formas, mas eu vi que eu gostei muito dessa régua porque ele é fácil de limpar. O meu já está até meio torto, ó. Mas ele é fácil de limpar e é prático, né? Mas qualquer mexedor que você tiver, você pode usar. Aqui eu uso esses copos que chama de Becker, né? E não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Opa, peraí, aqui, tá vendo? Esse daqui, ele vai até 600 ml. E aí, existe também o de plástico, desses Becker, pote de produto. Mas o que acontece com o de plástico? Né? O de vidro quebra, então algumas vezes você vai acabar tendo uma surpresa desagradável. Mas o de plástico, né, depois eu comento um pouco mais de vidro, mas o de plástico, ao longo de alguns usos, a tinta e o plástico, eu não sei se porque você faz a homogeneização, e eu acho que ele acaba criando várias marcas dentro do plástico, e aí aquilo acaba gerando uma ancoragem para a tinta. E aí o que acontece, a tal da ancoragem? Ele começa a impregnar tanta tinta que chega uma hora que você não consegue mais limpar. E mesmo que você use o diluente, use algum produto para limpeza, também eu acho que ele acaba atacando o plástico e rapidamente você acaba não enxergando nada. Imagina esse copo aqui, sei lá, aqui ele tá transparente, ó, tá vendo? Mas imagina que ele não fique transparente, que ele acaba ficando impregnado de tinta. E aí como que você vai ver essa escala? Tá vendo? A escalinha? Aqui, ó, ó que legal. Ele começa em 100, aí 150, 200, 300, 250, 300 e assim. Por isso que lembra daquela tabela, aquela planilha que eu comentei de fazer de 100 em 100, justamente por causa da graduação do copo.
Então assim, aqui eu não uso o de plástico porque ele tem uma vida extremamente curta. Mas, por exemplo, você é um robista, você faz alguns trabalhos esporádicos. Dá para usar o de plástico? Dá, tranquilo, é mais barato do que o de vidro, mais fácil de encontrar, enfim, é tranquilo, funciona tão quanto o de vidro e não se preocupa. Se você pretende, como eu, trabalhar diariamente, e aí eu recomendo você usar o de vidro. Qual que é o problema do de vidro? Bom, vamos primeiro para as facilidades do vidro. A limpeza, né? Então, se você não deixar ele sujo de um dia para outro, porque se você fizer isso, também ele vai ficar com muita tinta impregnada e é difícil de tirar. Mas se você limpar, ele vai ficar mais ou menos com o aspecto que tem o meu aqui, ó. Aqui ele tá um pouquinho sujinho ainda, né? Dava para deixar ele bem mais limpo, mas não tem problema. Aliás, assim, ó, você pintor, se você não tem o costume de manter as suas ferramentas limpas, devidamente limpas, eu tenho um conselho. Aliás, eu vou jogar até uma praga. Isso. Quando você tiver naquele momento que você precisa entregar aquele serviço, que o cliente às vezes já está até te... Quando você vai entregar? Quando você vai entregar? Sim, eu vou jogar uma praga. A sujeira que você deixar aqui, ó, a sujeira que você deixar na pistola vai cair na sua pintura. Sim, porque justamente naquele serviço ao qual você não pode errar, que você precisa entregar aquele serviço, de repente para receber o seu dinheiro, enfim, os problemas começam a acontecer. Então, para que isso não aconteça, a limpeza disso daqui, ó, disso daqui, tá vendo? É extremamente importante, porque imagina isso daqui com muita tinta grudado aqui. Chega uma hora que essa tinta ele começa a soltar em pedacinhos. E você lá, ó, aplicando na sua peça. E aí, ó, tem partes móveis, tá vendo? Aí você tá lá assim, ó. De repente você vê uma sujeirinha caindo na sua linda peça. E, vamos supor, se fosse uma sujeira branca em cima de uma tinta branca, até ele passaria. Agora imagina uma sujeirinha preta em cima de uma tinta branca. Ele vai fazer assim, tô aqui. Sim, e essas coisas acontecem com muito mais frequência do que você imagina. Por exemplo, ó, limpo, ó, tá vendo? Limpo. Porque o que acontece? Você coloca aqui o coador, coloca a sua tinta direitinho. Se isso daqui, ó, tiver com sujeira,
A hora que você fizer isso daqui, ó, a sujeira caiu lá dentro. E não adiantou nada aquele coador. Tem gente que coloca o coador lá no... Aqui é onde o produto passa também. É bom? Sim. Eu acho que quanto mais você conseguir se precaver, é bom. Só que, por exemplo, tudo tem uma vida útil. Eu, particularmente, não sinto necessidade de fazer isso. Mas esse coador, por mais que você limpa ele, enfim, vai chegar uma hora que você precisa trocar. Não é caro, mas se você é um cara meio que deixa tudo sujo, então nem o coador lá dentro vai te servir. Bom, voltando aqui para o nosso... Então eu uso do vidro pela facilidade de limpeza, principalmente porque aí eu consigo ver as graduações. Só que ele tem um inconveniente que ele quebra. E aí te exige muito mais cuidado no manuseio, muito mais cuidado na limpeza e evitar de cair no chão. E aí, para quem ficou até aqui, vai a dica. Sim, porque muita gente já deve ter, isso eu sei, isso é fácil, isso não sei o que, não sei o que lá. Então, para quem ficou até agora, como que eu faço aqui, ó? Normalmente, quando eu uso esse copo aqui, eu costumo colocar 100 ou 200 ou 300 de tinta. Sempre números redondos, tá? Dificilmente eu faço 250 ou 150. Por quê? Porque número quebrado assim, ó, vamos supor 150, a metade de 150 seria, né, os 50% seria 75. Aqui eu não tenho, né? A escala é de 50 e 50, então aí eu teria que arrumar um outro pote com graduações de 25 e aí suja mais um pote. Então, para facilitar, ó, coloquei 300 de tinta ou primer. É 50%, então assim, não é mais... Eu não teria que colocar 150 de catalisador. Então o que eu faço, ó? 100, 150. Então eu sei que quando eu tiver 450, né, eu coloquei 300 de tinta, coloco até 450 de diluente, 300, 30% de 300 é 90. Aí eu tô aqui, ó, na marca de 450, vem até aqui e eu deixo ele um pouco antes dessa risca aqui, que seria, no caso, 100 ml. Venho aqui, precisei sujar quantos potes desse? Só esse. E aí essa é a minha dica. Tipo, naquela tabela, naquela planilha, você faça uma coluna assim, ó. 300
Aí 50% de 300 é 150, mas aí naquela coluna, se você quiser, mas aí toma cuidado também para não te confundir, você pode colocar 450 mais 90 vai dar 540. Aí alguém vai falar, ah, Carlos, mas nossa, você, de repente você vai ter colocado um pouco mais de diluição. Todos os fabricantes, eles trabalham com uma certa margem de segurança na catálise e na diluição. Mas assim, ó, a margem não é tipo de 30%, não é 40, 50, 100% não. Mas existe uma margem de segurança. Não é porque você colocou 35% ou 51% que vai dar problema. Vai dar problema se era 50 e você colocou 30 no olho, como algumas pessoas costumam fazer. Ou, por exemplo, você era para ser 50 de catálise e a pessoa colocou 70% de catálise. Pode dar problema. Né? Mas variações assim, ó, 31, 35%, pode ficar tranquilo. Né? Então, pessoal, aqui eu utilizo um copo, faço todas as minhas homogeneizações aqui. No final da pintura eu preciso limpar isso, limpar o copo. E a pistola. Naturalmente eu não tenho esse copinho pequeno só, né? Esse aqui é um exemplo, mas normalmente eu tenho ele de 600, 1 litro e 2 litros. 2 litros é grandão. Que aliás, essa semana eu acabei quebrando um. Então assim, ó, tenta sempre ter um reserva para você não ficar sem o seu copo. Onde encontra esse copo? Normalmente em lojas de produtos químicos ou médico, né? É mais fácil. O pessoal que faz aqueles sabonetes artesanais e tal, também tem. Só que, pelo menos para minha experiência, é um pouquinho mais caro. Então, se você vai para as lojas de produtos médico, essas coisas, o custo é mais tranquilo. Bom, eu encerro esse vídeo, espero que eu não gerei mais confusão na cabeça de vocês, mas se não ficou claro, por favor, comente, se quiser eu volto a explicar novamente e até o próximo vídeo. Valeu!